comungar do seu projeto, aceitar a proposta de Cristo. E por isso ela hoje alcança de nós a veneração, por ela ter vivido esta fé, esta esperança e esta convicção num Deus Salvador. E esse Deus, Jesus Cristo, que atrai todos a Ele, até os mais piores seres humanos da face da terra, como foi o caso de Saulo, homem perseguidor, que perseguia a igreja, perseguia os cristãos, era perseguidor de Cristo. E quando ele deixou ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor, os seus olhos abriu para uma nova realidade. E esta nova realidade, Paulo veio incutir na cabeça, no coração de todo o povo da Ásia e chegando até nós. E por que nós não temos a mesma atitude de Paulo depois da sua conversão? Que aceitar o Cristo e quem sabe talvez até sofrer pelo Cristo, como o próprio Jesus falou, no relato do texto que vocês ouviram. Este homem vai sofrer por mim. Quem de vocês que sofre por Cristo, que encara os desafios hoje da evangelização, que encara os desafios hoje que quer desconfigurar a pessoa humana e de modo especial a família. O homem e a mulher que tem coragem de encarar este desafio hoje é aquele que verdadeiramente come e bebe o sangue de Cristo. Porque aquele que come e bebe verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo tem fé em Deus, tem esperança em Deus e tem convicção de tudo aquilo que ele fazer para agradar a Deus, para o bem da sua igreja, para o bem da humanidade, não ficará sem a sua recompensa. Não será em vão a sua atitude de verdadeiro homem e mulher desbravador da evangelização. Foi assim que viveu Paulo quando deixou ser tocado pelo Espírito Santo. Foi assim que viveu Rita, uma mulher simples e humilde, talvez até discriminada, rejeitada, mas ela procurou viver, incutir dentro do seu coração e da sua mente esse Cristo vivo, que nos suscita para uma vida nova, que nos suscita para nós rompermos com as estruturas de morte e de opressão que vai desconfigurando os filhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos trazer para dentro da nossa igreja, ou até mesmo termos uma vivência de fé desconectada com a prática. Nós não podemos dizer que a nossa fé é em Deus, que nós temos esta fé em Deus verdadeira comida, como verdadeira bebida, que não seja apenas um ritualismo, mas que nós também possamos comungar do seu projeto de vida, do seu projeto de salvação, porque senão nós estamos enganando a nós mesmos. Que nós possamos olhar para São Paulo, o qual nós ouvimos o relato do seu encontro com Cristo, e olharmos também para a vida de Santa Rita e procurarmos também nos assemelharmos a eles no seu exemplo de vida e de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado
intercessão de Santa Rita, concedei ao Papa Bento XVI, nosso bispo diocesano e todo o credo, muita sabedoria para conduzir a Igreja em nosso tempo e em nossa história. Rogamos a Santa Rita.